Manas que Viajam, o nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para inspirar outras mulheres, porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Eu sou Nath Nômade, estou com um fundo azul turquesa, com a nossa Pachamama, que é símbolo do projeto Manas que Viajam, uma blusa preta, cabelo preto também, longo. A Tati está com fundo branco, uma roupa clara também, um cabelo solto assim, grande como o meu. Linda, maravilhosa, brilhante e pronta para começar o nosso papo. Bom, deixa eu me apresentar para quem não conhece. Eu sou Nath Barbosa, nômade, moro vivendo pelo mundo e me orgulho muito de mim pelo fato de ter conseguido conquistar essa vida que eu sonhei por tantos anos. Desde 2014 eu comecei a sonhar com essa vida. E aqui estou, estamos, né? Vivendo, e vendo. Bora começar esse papo, bora começar a viajar um pouco. Tati, bem-vinda. Fala um pouco de você Obrigada. e fala também um pouco sobre o que você se orgulha de você mesma, principalmente enquanto mulher. Bom, eu sou Tati, viajo sozinha desde 2017, e agora eu sou nômade desde o início de 2023. E eu acho que o que eu mais me orgulho em mim é a coragem mesmo, tanto não só de questão de viagem, né, mas eu acho que de tudo, assim, de arriscar na profissão, de arriscar nas escolhas, enfim, eu acho que é a coragem. Coragem em arriscar. Já comecei ficando curiosa, porque eu não sei direito a sua história, eu quero saber de tudo. Vamos começar falando de viagem, então. Você lembra qual foi a sua primeira viagem sozinha? Lembro, foi em Floripa, em 2017. Eu fui, nem lembro mesmo, mas eu viajei sozinha para lá e foi incrível. Que massa. E qual foi a sua última viagem sozinha? Porque, na verdade, com a Agora, gente não tem isso, né? A gente é nômade agora, é, então a gente vive viajando. é, a gente vive viajando e tá sempre sozinha e acompanhada, né? Sempre conhecendo pessoas. Desde 2017 você não parou? Eu viajei sozinha várias vezes, mas eu não era nômade, né? Então eu fazia algumas viagens Ah, sim. e quase sempre sozinha, entendeu? Eu me tornei nômade agora em 2023. E me conta uma coisa, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque a gente ouve de tudo, né? Você, em todas essas experiências que você teve com viagem, o que que você mais escuta por ser uma mana viajante? Cara, eu acho que depende do lugar. Por exemplo, eu sou de uma cidade pequena, né, do interior de Minas. Sempre as pessoas de lá, né, quando me viam viajando sozinho, ou eu falava sobre isso, me chamavam de doida. Eu até ouvi uma outra menina falando isso, acho que no seu podcast mesmo, mas não é exatamente a mesma coisa, mas tipo assim, é porque você tá viajando sozinha para pegar pessoas e ninguém ficar sabendo, sei lá. Ou então você tá viajando sozinha, porque você é uma pobre coitada e não tem companhia, sabe? No sul, pra Gramado, sozinha ano passado, e nossa, eu fui bombardeada, assim, das pessoas, nossa, mas meu Deus, você não tinha um crush, o que você tá fazendo aqui sozinha, não sei o que, não sei o que. Então, acho que varia muito do lugar, né, que você tá. Mana, eu adorei que você trouxe essa questão da galera ter dó, porque eu acho que você foi a primeira em todos os episódios que rolaram até hoje que falou isso. E eu já tive essa sensação também. Eu não cheguei a ouvir, ai, tadinho de você, você não tem companhia, mas são situações assim que eu já vivi, por exemplo, você chegar num bar, sentar sozinha, tomar uma cerveja, pedir uma cerveja de 600 e ficar lá tomando sozinho, ou então chegar num restaurante chique, mais ou menos, porque eu, por exemplo, eu gosto de ter o date Uhum, comigo uma vez por mês. Aí eu tiro aquele dia uhum. para eu e eu mesma, a gente vai sair para o nosso date, vai ter uma experiência bem legal, comer um trem gostoso, num restaurante às vezes até um pouquinho mais caro, ou não. E aí você Sim. chega num lugar assim sozinho, você senta, aí a pessoa fica, né? Ah, você tá esperando alguém? Eu falo, não, Acontece sempre comigo, não sempre. é. Então eu achei massa você ter lembrado disso, porque a gente ainda não tinha conversado com ninguém em nenhum episódio sobre esses momentos e rola demais.
Ai, Deus, é até Demais, engraçado. nossa, acho que é meio comum. Acho que é tão comum que a gente acaba esquecendo mesmo que isso É, acontece. mas eu nunca perco a oportunidade de dar alguma palestrinha, né? Às vezes alguém fala alguma coisa assim sobre família, principalmente depois que a pessoa pergunta a minha idade. Gente, pelo amor de Deus. Ah, Ah, você tá viajando sozinha? Tô. Quantos anos você tem? Aí, só, ah, eu falo, né? 32. Ah, mas você tem namorado? Alguns já vão direto e é falam, mas uma você não tem pergunta. família? Aí já é pesado. Outros são mais discretos. Tipo, Ah, mas e seu namorado? Ficou na cidade, na sua cidade? Eu falo, não, eu tô morando aqui nessa cidade agora. Meu é namorado daqui difícil eu ainda ainda para não as pessoas conheci. entenderem. É. Tá em busca, né? Interior, assim, de onde eu venho, que, cara, todo mundo lá, na minha idade, já tá casado, com filhos e parará, pororô, toda aquela história, né, da vida, assim, e, cara, eu não me vejo naquele papel. Então, quando as pessoas, porra, mas você não vai casar, você não vai ter filho, você não vai não sei o quê, não sei o quê. Eu falo assim, não, não é o meu objetivo. Então, eles ficam espantados, assim, até mesmo quando você tá viajando, as pessoas, ai, cadê seu namorado? E uma vez uma menina, acho que umas 2 semanas, a menina mandou na caixinha de pergunta do meu Instagram, ah, mas e você pensa em deixar de ser nômade em algum momento para constituir família? Eu falei, não, eu penso em deixar de ser nômade por vários outros motivos, mas nunca por causa de, sabe, construir uma família. Aqui. E agora tem uma coisa também. Eu tenho buscado incentivar na nossa conversa a lembrança de coisas boas, que às vezes a gente também escuta coisas boas, né? Então, por exemplo, incentivos, às vezes da família, dos amigos, isso também rola, né? Tem alguma coisa massa que você ouviu alguma vez como humana viajante e falou, nossa, que massa escutar isso? Assim, mais das pessoas que eu conheci viajando mesmo do que das pessoas próximas, assim. As pessoas próximas, ah, que legal e tal, mas ninguém que eu conhecia antes, né, de viajar assim, teria esse desprendimento, essa coragem, esse desapego de fazer o que eu tô fazendo. Eu acho que as pessoas que eu conheci viajando, sim, me falaram coisas impressionantes, que eu era corajosa, né, como eu falei no início, e que admiravam muito, sabe, a minha garra, a minha força, a minha vontade de fazer as coisas acontecerem, é, e principalmente, assim, da minha meu enorme senso de ser muito resolutiva. Quando eu tenho um problema na minha frente, assim, eu resolvo na hora sabe, eu não fico chorando ali em cima do leite derramado, eu dou um jeito de resolver e é isso. Eu acho que as pessoas sempre veem muito isso. Nossa, é muito resolutiva e tal, resolve tudo, não sei o quê. Então, acho que uma das coisas mais legais que eu ouvi. Que massa! Oh, e essa é uma habilidade muito importante para a gente. Porque acontece Não, alguma coisa, demais. você tem que resolver, e não é mamãe, papai, ou não sei quem, ou ninguém vai te ajudar. Não, Você só tem é só você você. mesma para resolver aquele BO. No máximo, tá, sim, pode pedir ajuda para alguém, mas você já tem que chegar com a solução. Olha, me ajuda com isso, 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 porque eu preciso, né? Sei lá, igual eu. O meu Western Union, eu tô aqui no Peru agora, e o meu Western Union não tava rolando. Deu um pau, porque antes eu tava conseguindo mandar dinheiro para eu mesmo. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Aí eu fui, mandei um dinheiro para minha mãe e falei, mãe, me ajuda aqui, eu preciso disso, disso, disso. Ensinei para ela tudo como é que faz, para ela poder conseguir mandar o dinheiro e eu trocar aqui no Western, né? Então, Uhum. um exemplo também. Mas eu sei que tem milhões de situações, até as mais simples, né, Tati? Tipo assim, você vai ter que. É, Ali, você tem aquele minuto ali para você decidir se ou vai ou racha. Achei sim. muito legal. Mana, me conta uma coisa. Quando você começou a viajar sozinha mais vezes, teve alguma coisa assim, uma vontade? De onde que veio essa vontade de ser uma mana que viaja, assim? Algo te motivou? A primeira vez que eu viajei, assim, em 2017, foi antes da viagem de Floripa, né, que eu fui sozinha, eu fui para Arraial do Cabo, e era a primeira vez que eu estava viajando com o meu salário, sabe, assim, com o meu dinheiro e tal. Então, foi completamente diferente, né, das viagens que eu tinha feito antes disso. E eu não sabia nada. 2017 tá logo ali, né? Eu não sabia o que era Booking, eu não sabia o que era nada. Eu era uma analfabeta mesmo em tudo que era relacionado à viagem. E eu
joguei no Google, hospedagem em Arraial do Cabo. Pronto. Botei lá e tal, apareceu os resultados ali. A primeira coisa que apareceu, eu falei, vou reservar isso aqui que deve ser bom. Tipo, eu não tinha noção, não li comentário, não fiz nada, não sabia nem do que se tratava. Aí, quando eu cheguei no local, e eu viajei com uma amiga na época, e a gente chegou e tal, e o local era um hostel. Só que a gente estava num quarto privativo. E aquilo já foi uma coisa assim, assustadora. Minha amiga ficou, nossa, mas por que a gente vai ficar nesse lugar e tal? Você não olhou e tal? Que eu que fiquei responsável por organizar tudo, assim. E ela ficou meio puta, assim, a gente ficar naquele ambiente e tal, cheio de pessoas, né, diferentes e tal, mas a gente tava no quarto privativo, com banheiro privativo, tal, aquela coisa. Só que foi muito assustador, assim, à primeira vista, né? Você chegar e, meu Deus, que é isso? E aí, eu não era uma pessoa muito comunicativa, não era uma pessoa muito dada, que falava e tal, mas eu resolvi ir carregar o meu celular na tomada que ficava lá na área comum ali. E eu tava lá carregando meu celular e aí chegou uma galera conversando. Não sei o que, você é de onde, não sei o que. E eu achei aquilo muito estranho, sabe? Tipo, meu Deus, o que essa galera quer comigo? Tipo, como assim e tal? Porque eu já tinha ficado em hotel, né, antes e isso nunca tinha acontecido. Tô Meu rosto achando era o máximo essa completamente história. diferente. O meu rosto é completamente diferente. Eu assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não sabia o que era um hostel, assim, eu não sabia nada. Eu era um analfabeto mesmo. E eu tava lá, assim, meio assim, né, com medo, aquela coisa. E a galera começou a conversar e tava todo mundo falando. E eu falei, vocês vieram juntos? Vocês vieram de excursão? Tipo, na minha cabeça, né? E tava todo mundo viajando sozinho. E eu falei, como assim, gente? Como que vocês viajam sozinhos? Eu, assim, indignada, indignada. Para mim, aquilo era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, uma coisa para mim nem existia. Ainda mais que eu vinha de uma cidade do interior, apesar de eu já estar morando em Belo Horizonte, tinha muitos anos, mas, assim, eu não conhecia ninguém que tinha feito isso na vida, pessoalmente, assim. Eu tava conhecendo ali aquelas pessoas naquele momento. Eu falei, meu Deus, essas pessoas estão muito sozinhas. Aí fui conversando com elas. Elas falando, não, e tal, a gente fica em rosto, que é legal, aí tem os quartos compartilhados. Aí eles me mostraram os quartos compartilhados como era e tal. E eu fui entendendo ali naquela viagem que era um hostel e que dava assim para viajar sozinha. Lá tinha, inclusive, várias mulheres viajando sozinha. Tinha uma menina lá que ela era comissária de voo, sabe? Eu falava, meu Deus, que profissão legal, você pode sempre viajar e tal. E ela, não é assim, né? Porque ela consegue, né, viajar muito nas férias e tal, quando ela tá trabalhando não dá. E eu ficava, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser assim. Eu nunca vou conseguir viajar dessa forma. E eu achava que não era possível, né? Tá? Caiu em 2023, viajando mais do que a própria comissária de voo. E aí, a partir disso, eu me encantei com aquilo, sabe? E aí eu falei, não, na minha próxima viagem eu vou fazer isso. Foi aí que eu decidi viajar sozinha depois. Que massa! Mano, que história legal. Eu fiquei tentando lembrar enquanto eu te ouvia de quando que eu fiquei em hostel pela primeira vez, ou de como foi que eu descobri também. Mas eu sei que em 2017 foi uma experiência que eu tive com uma amiga. A gente fez um mochilão pela Europa, muito louco. Nossa, aquele mochilão assim, low cost total, Bem confusão, perrengue. é bem perrengue. E aí a gente só ficou em hostel. Mas assim, eu fiquei imaginando direitinho a cena que você contou. Como é que aconteceu? Oh, legal demais. E que bom, né, que você teve essa experiência assim meio que ao acaso, mas que te fez despertar para esse estilo de viagem, né? Não parece que abre um mundo na nossa frente? Assim, tipo, Sim, totalmente. milhões de possibilidades. E você fala assim, ó, como que eu não sabia disso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Foi tudo, né? O hostel, as pessoas que eu conheci, ou que eram semi-nômades naquela época, né? Porque ainda era muito recente isso, ou as pessoas estavam viajando sozinhas, então foi um boom de coisas assim, na minha cabeça. E eu acho que o mais importante, assim, que eu vi é que as pessoas são boas, sabe? Porque eu acho que o primeiro momento, assim, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, essa galera vai me roubar, essa galera vai me drogar, sei lá, a primeira coisa que a gente pensa. E não, Aham. e, sei lá, eu já devo ter ficado em mais de 100 rostos na minha vida, e eu nunca tive uma experiência assim, nossa, horrível, muito ruim, sabe? Então, conheço pessoas massas e acho que é isso que fica, assim. Interessante tanto que desde o início, desde a primeira vez que você já despertou para o fato assim de novos estilos de viagem, já foi um processo de autoconhecimento, né? Porque para mim eu sempre gosto de trazer esse tema aqui no Manas que Viajam. E sempre a gente vê altas relações dos processos de autoconhecimento nas viagens, né? Como é que é para você isso, assim? Olha,
em 2017 eu não tinha dimensão, sabe? De que eu já estava no processo de autoconhecimento. Eu fui descobrir isso ali para 2019 e tal, comecei a entender mais sobre isso e comecei a fazer terapia e tudo. Então, assim, eu fui me conhecendo cada vez mais e cada viagem que eu fazia eu voltava completamente diferente. É tanto que, assim, você chega em qualquer destino, assim, igual mesmo sendo nômade, daqui uma semana você chega uma outra pessoa completamente diferente, você vai mudando muito. E isso é muito bom, sabe? Você vai não só se conhecendo, mas, igual você falou antes, expandindo a sua mente para várias coisas, várias situações, vários que você jamais imaginaria se você não tivesse saindo do lugar ali, né? Se movimentando, viajando, enfim. Então, acho muito importante o autoconhecimento e as viagens. Eu até falo muito sobre isso também, sobre autoconhecimento e viagens. Apesar de que muita gente ainda fala, não, mas não tem nada a ver, eu viajo só para curtir, tal, mas a pessoa não entende que às vezes ela sozinha ali é o momento em que ela mais vai se conhecer. Nos momentos assim mais Total. marcantes das minhas viagens é quando eu tô, sei lá, sentada na praia sozinha, só olhando assim, sem mexer no celular, sem nada, e só aproveitando aquilo ali, aí vem os maiores insights, as maiores coisas, os maiores conhecimentos, assim, sobre mim, e é muito legal isso. Mana, você falou tudo agora. Ponto-chave, porque sem querer entrar no papo muito zen, mas eu também dou muito valor para esses momentos. Sabe assim, quando às vezes está acontecendo muita coisa, porque às vezes na vida nômade rola isso também, né? Muita coisa que aconteceu, você passou por um, sei lá, uma série de dias, você teve que tomar muita decisão, ou processo de mudança, sei lá, enfim. Separar um momento e sozinho, assim, silêncio, só observar. Ou às vezes, sei lá, vendo uma paisagem, ou às vezes até no quarto mesmo. Você está no seu quarto, mesmo que seja um quarto compartilhado, você fecha o olho, então só observa o que você está sentindo, né? Deixa o pensamento ir, vir, assim, meio que quase como uma meditação mesmo, mas assim, Sim, sim. parece que tudo que aconteceu nos últimos dias, aquilo ali vão ligando. É tipo a bolinha, né, de lã, assim, parece que ela vai desenrolando, sabe? Não É bem, é? E aí, bem do doido. nada, vem um insight, pá, você anota, ou então vem um aprendizado, você fala, nossa, foi isso, então, foi por isso que eu passei por aquilo, e tal, não sei o quê. Pessoas que viajam no esquema mais de turista, assim, né? Naquela correria de turista, com certeza acontecem coisas que elas poderiam tirar grandes aprendizados, mas elas só não estão muito ligadas, né? Se pá, pode ser isso. Você tá uma semana só no lugar, você vai fazer passeio, 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 e não vai nem ter tempo de ficar sozinho ou de ter um momento só seu, sabe? Então, acho que é bem diferente a experiência de você ou viajar por muito tempo ou ser nômade de uma pessoa que viaja de férias ali 5 dias, sabe? Sim. Teve um momento desses, assim, que foi, tipo, muito marcante pra você? Um melhor momento, às vezes um pior momento? Cara, Eu sei que tem tanta nossa, coisa. tem tanta coisa. Tá difícil selecionar um momento assim, sei lá. Teve um Eu dia que me acho que perguntaram na minha caixinha. Ai, desculpa te cortar. Mas me perguntaram isso na minha caixinha. pode falar. E aí eu peguei um bloquinho e tive que anotar. Aí eu fui anotando, 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 tipo assim, várias histórias que rolaram pra eu poder selecionar uma, sabe? Depois eu cheguei até a mostrar pra galera. Falei assim: olha isso aqui. Várias histórias, mas eu vou contar só uma. Aí eu peguei e contei um momento mais legal. Eu acho que da minha, né, esses últimos meses, né, que eu vou falar, se eu for resgatar de muitos anos, eu não vou lembrar tudo, assim, mas desses últimos tempos, eu acho que foi quando eu estava em Salvador, que era uma cidade que eu tinha uma relação muito ruim, assim, porque eu já tinha ido a Salvador alguns anos atrás e eu não tinha gostado de Salvador, então foi uma experiência completamente diferente também, e eu tinha odiado, assim, tipo, todo mundo que eu falava, meu Deus, não tem como você ter odiado Salvador, você foi errado, vai de novo e tal. E aí eu fui dessa vez para poder ficar lá um tempo e eu fiquei meio assim, cara, o que eu vou fazer nessa cidade que eu não gosto dela? Sabe quando você vai com ranço? Já. Fui sem querer ir, mas foi. E é o melhor destino que eu fiquei na minha vida nômade até agora. De tanto que eu consegui ressignificar, né, aquele ranço inicial que eu tinha de Salvador e conheci pessoas maravilhosas. Foi incrível. Eu acho que o momento marcante, né, foi
quando um dos últimos dias assim, que eu estava no hostel, que eu estava lá em Salvador, que a gente foi todo mundo para balada, assim. E foi, tipo, brasileiros, gente de Israel, Espanha, da Bulgária, da França, não sei onde, tinha gente de tudo quanto é país lá. E foi muito legal, sabe? Ver, tipo, aquela gringaiada dançando, eu tentando me comunicar com eles sem falar um pingo de inglês e eles sem falar um pingo de português. Foi esse momento, assim, sabe, de conexão com as pessoas. Que massa, velho. Bom demais essa sensação. Parece que o mundo é desse tamanico. Sim, sim, A gente se sente sim. conectada, né, a todo mundo, assim, é muito massa. É muito E intenso, né? muito intenso. Achei interessante você trazer esse momento como marcante, porque o nosso próximo tópico agora era sobre as relações, né? E aí das últimas entrevistas para cá, eu tenho ampliado mais essa pergunta. Porque não é só falar de relação amorosa. A gente tem relação o tempo todo na viagem, a gente cria novas amizades, a gente desfaz amizades antigas, Sim. às vezes a gente cria uma conexão ali no virtual com a pessoa depois que a gente vai embora. Tem essa interação com gente do mundo inteiro. E às vezes sim rola um afetinho, às vezes a gente se apaixona, às vezes a gente quebra a cara. É. Enfim, como é que é para você se relacionar viajando? Olha, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque acaba que você conhece as pessoas, se apega, vive dias incríveis, e aí você tem que ir embora, ou a pessoa tem que ir embora. Aí quando tem que ir embora é foda, é muito ruim. Lá em Salvador, acho que foi o pior lugar, assim, dessa viagem que eu tô fazendo agora, porque, nossa, é muito odiosa. Acho que até chorar, a gente chorou se despedindo e tal. Então, acho que essa é a parte ruim, assim, de conexões e tal, de ter que se despedir delas. Mas, em contrapartida, você também se conecta com essas pessoas e encontra elas de novo. Várias pessoas que eu conheci viajando, eu encontrei de novo, seja na estrada, seja porque elas, vem para o meu aniversário, eu fui numa outra cidade. Vem para isso, com a festa tal, eu vou. Então, eu sempre tive contatos depois com a maioria das pessoas que eu conheci viajando e que eu me conectei realmente, assim. E online também, né? Igual você falou, sempre ali falando no Instagram, mensagem e tal. Então, é algo que fica, sabe? Hoje, meus amigos, assim, que eu converso praticamente dias e que eu tenho mais intimidade, são as pessoas que eu conheci viajando. É com que eu consigo trocar mais, sabe? Sobre a minha vida mesmo, né? Porque o que eu vivo hoje, os amigos não se identificam, meus amigos, né? De quando eu morava em BH ou do interior e tal, eles não se identificam com o meu estilo de vida, com os meus assuntos e tal. Então, acho que os laços, né, de amizades, assim. Ana, enquanto eu te ouvi agora no finalzinho, eu lembrei de um poema que foi muito É. importante para mim. Eu vou ler ele, depois a gente troca ideia sobre o que você falou. Se liga nesse poema. Crescer significa estar a caminho, não mais me repetir na segurança de velhas ideias, atentar com cuidado à evolução da vida e soltar as coisas que não fazem parte de mim e só me deixam insatisfeita. Mas com isso eu também assumo o risco de me sentir insegura, de me tornar solitária, de me perder, dos meus amigos rirem de mim, de não me reconhecerem. Mas eu quero assumir o risco e não ficar parada. Nossa, incrível, incrível, incrível. Sensacional. Esse poema, ele foi minha terapeuta, Aquelas porque, né, palminhas. falar nisso, eu até quero trazer a minha terapeuta. Eu não estou fazendo terapia mais por agora, mas depois eu vou entrevistar ela. É a Suelen, do Livremente Mulher. E todo atendimento, ela abria um poema, assim, bem bruxona. Ela tinha um livrinho de poema e, puf, abria ele, sempre vinha alguma coisa assim, plaft. E esse Nossa. poema veio numa época que eu estava com esses conflitos, assim, sobre meus amigos antigos não me reconhecerem, não se Uhum. identificarem, a gente não se identificar, e eu sofria, e eu me sentia julgada, me sentia ridicularizada, enfim. E, e aí você foi falando, eu lembrei.
E ele também fala sobre essa coisa de arriscar, né? Que nem você falou no começo, do orgulho que você tem de arriscar fazer, arriscar meter a cara, arriscar ir, arriscar viajar, arriscar viver a vida que você quer, independente do que as pessoas esperam de você, né? E aí Sim. eu tava lembrando que no início, quando você se apresentou, você falou alguma coisa sobre carreira, trabalho, não foi? Ah, de trabalho, sim, Eu fiquei sim. curiosa com isso, me conta essa história antes da gente Ai, finalizar. senta que lá vem história, que essa história acho que assim, eu já falei algumas vezes, mas eu nunca falei, contei, né, ela inteira, assim. Qualquer coisa Vou você tentar resumir. resume ela e aí a gente É, marca um outro bate-papo depois só com sim, esse só tema. sobre carreira. Então, eu, na realidade, eu hoje sou redatora, né, eu trabalho escrevendo, eu trabalho escrevendo para blogs e sites, e principalmente do nicho de viagens. E eu trabalho assim desde 2019. Só que antes disso tudo, eu era engenheira ambiental. Na realidade, eu formei em engenharia ambiental em 2013. E depois da engenharia ambiental, eu fiz faculdade, eu fiz uma outra faculdade, uma pós, na realidade, de gestão de resíduos sólidos, e ainda fiz uma outra pós em engenharia de segurança do trabalho. Então, assim, eu fiquei ali investindo e tentando essa área, porque era uma coisa assim que, quando eu tinha 17 anos, eu né, fui entrar na faculdade, tal, fazer vestibular, essas coisas, eu queria fazer jornalismo. Eu sempre fui da humanas. Eu amava escrever, eu sempre amei escrever. E amava me comunicar, enfim. Eu odiava matemática. E aí eu fui falar com os meus pais que eu ia fazer jornalismo. E foi bem naquela época que saiu aquele negócio que para ser jornalista não precisava de ter diploma. E eles falaram: você tá maluca, a gente não vai deixar, você vai morrer de fome, não sei o que lá, e não sei o que lá. E querendo ou não, eles que iam me ajudar, sabe? Tipo, financeiramente e tal, pagar moradia, essas coisas. E eu desisti. Eu falei, então tá, vou procurar uma outra coisa. Com 17 anos também, a gente não tem noção de muita coisa, né? Aí eu falei, vou olhar aqui alguma coisa. E eles, faz engenharia. Engenharia dá dinheiro, você vai ficar milionária, profissão do futuro, não sei o quê. Eu caí no golpe, né? Só que eu odiava matemática. Eu falei assim, vou procurar uma engenharia que tem pouca matemática. Eu fiz engenharia ambiental, aí formei, depois fiz esse tanto de pós que eu fiz, mas eu nunca me identifiquei naquelas faculdades que eu fiz, eu nunca me conectei com ninguém. Eu não tinha assunto para falar com aquelas pessoas, tanto que eu não tenho um amigo assim da época da faculdade, assim, próximo, porque eu não me conectava com aquelas pessoas. Então, aí eu trabalhei depois, aí em 2013 trabalhei em empresa privada, em órgão público. Nossa, trabalhei em um monte de lugar mesmo, como engenheiro e tal. Eu não gostava daquilo, e aquela parada para mim de ficar preso 8 horas por dia era terrível. E no meu último emprego, até que eu trabalhei, o meu chefe me chamava de 5 para 5, porque eu saía todos os dias 5 para 5, porque eu não aguentava, tipo assim, dava 5 para 5, eu já arrumava minhas coisas e saía. Aí ele me apelidou de 5 para 5, porque tipo assim, não era porque eu queria ir embora e tal, mas é porque eu não aguentava cumprir um horário maçante, sabe? Então, tipo, não fazia sentido. Eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer, já não tinha mais nada. Por que eu não podia ir embora? Não, porque eu tinha que bater um cartão. Então, eu ia embora 5 minutos antes, todos os dias. E ele me chamava de 5 para 5. E aí, eu fiquei esse tempo todo trabalhando com uma coisa que, obviamente, eu não gostava. E aí, em 2018, eles mandaram embora, porque era um cargo público, né? E mudou o governo e tal. E aí, mandaram todo mundo embora. Aí eu falei, porra, e agora? O que eu vou fazer? E fiquei num limbo ali, sabe? Tipo, porra, mas eu não sou boa em nada, mas eu também não quero mais trabalhar com engenharia e tal. E eu sabia que eu era boa em alguma coisa, mas não sabia o que era. Porque desde criança eu via minhas amigas, eu tenho dom para fazer maquiagem, eu tenho dom para fazer o cabelo, eu tenho dom para cozinhar, eu tenho dom para. Eu não tinha dom para nada. Eu dou para cantar, para tocar violão. Eu não sabia dizer nada. Eu falava, gente, eu não sou boa em nada. Todo mundo que eu conheço é bom em alguma coisa. E eu, sabe quando você fica no limbo? Aí eu comecei a fazer um monte de curso online, marketing digital e tal, para entender mais dessa área. E tentei trabalhar com milhões de coisas, afiliado, é, social media, tudo quanto é área que você imaginar da internet, eu tento trabalhar. E, por fim, eu comecei a trabalhar como redatora. Foi a última coisa que eu testei, inacreditavelmente, era o que daria certo, que era o que eu gostava, que era escrever. E aí eu saí fora de tudo, todo só na escrita, né, na área de escrita, escrita SEO, enfim, copywriting. Comecei a escrever, e consegui clientes e
Alguns são freela fixo, né, que eu falo, que tem todo mês ali, mas não é um contrato, nada, mas todo mês tem esse trabalho. E aí, hoje em dia é isso. É um resumo bem básico, assim, do que é essa loucura que foi essa minha carreira, essa minha transição aí profissional, se é que pode chamar assim. Mano, a sua história é muito legal! Estou muito feliz com a sua participação. Muito obrigada. E olha que Nada. louco esse momento que você tava ali, tipo, que você falou, né? Tava perdida no limbo de, tipo assim, não sei fazer nada. E tava tão Sim. bloqueado na sua cabeça a conversa que você teve com seus pais da época que você queria fazer jornalismo, que foi a última coisa que Uhum. você tentou, de tão Sim, forte que foi aquilo, né? Você mesmo sim. provavelmente colocou ali na sua cabeça que aquilo ali não, 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 e aí você foi tentando outras coisas até voltar. Não sei se você sabe, mas antes de virar nômade, eu montei uma empresa de marketing digital. Primeiro era uma urgência, né? Mas eu tinha, Aham. assim, eu sempre fui muito do coletivo, de, sabe, tipo, fazer as coisas em equipe e contar com a ajuda das pessoas. Então, no início, eu sim precisei fazer tudo sozinha, comecei a atender os clientes e tal. Eu já tinha formação na comunicação, e aí, com o tempo, eu fui conseguindo realizar mesmo essa ideia meio doida a princípio que eu tinha, que era de trabalhar com pessoas remotamente, né? E aí, hoje, Sim. eu atendo clientes montando o projeto de marketing digital de acordo com a necessidade do cliente. Então, dependendo do projeto, eu tenho que agregar mais pessoas. Então, tem cliente que tem blog e Sim. tem cliente que não tem blog. E aí, eu sempre busco contatos de redatores, por exemplo, que tem a ver com aquele cliente, ou que tem mais a Uhum. manha em escrever sobre um determinado assunto. E recentemente eu comecei um projeto que vai ser assim muito massa, mas a gente conversa Ai, sobre isso no privado. sem spoilers. Sim, é muito legal. Obrigada por compartilhar a história da transição de Imagina. carreira. É, Vamos finalizar, então, vamos caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as manas que ainda não viajam, que podem estar ouvindo a gente, ou para as manas que já viajam. Para quem não viaja, vai com medo mesmo, porque é a pergunta que sempre me fazem. Ah, eu quero viajar sozinha, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo, sabe? Você vai chegar lá, o medo vai passar. O medo não vai passar. Você vai estar comprando a passagem, você vai estar com medo, você vai estar reservando um hotel, você vai estar com medo, você vai estar entrando no avião, você vai estar com medo, você vai pegar o Uber do aeroporto até o lugar, você vai estar com medo, você vai chegar no hospedagem, você vai estar com medo. Só vai passar depois de, sei lá, umas 2 horas que você estiver ali, falar, porra, eu vi. Aí o medo vai passar. Mas se você deixar, o medo te domina e você não vai nunca, sabe? Eu acho que você tem que ter coragem de enfrentar o medo. Apesar do medo ser um mecanismo de defesa, às vezes ele atrapalha a gente. E tem que estar ligada para não deixar atrapalhar, porque, igual você falou, vai existir mesmo, não tem como. Sim, não tem Normal. como. Massa, mana. Deixa então pra gente também seus arrobas ou algum projeto, né? Você já falou do projeto como redatora, mas deixa os arrobas também para quem quiser te seguir, entrar em contato. Eu tenho o meu Instagram, que é o @viagens da Tati. Lá eu dou dicas para mulheres viajarem sozinhas, também dou dicas para uma vida nômade. Por enquanto é só esse projeto, mas eu tenho outros aí em vista, mas por enquanto é só o Viagens da Tati mesmo. Quem seguir já vai ficar sabendo quando surgirem os novos projetos. Se Isso liguem. aí, não Mana, muito é? obrigada. Foi Imagina. massa demais Obrigada conversar a com você. você. Muito massa, também gostei demais. Bom, gente, esse episódio ele vai estar no nosso canal oficial do Manas que Viajam no Spotify. Esse projeto eu faço junto com a Mafer Teixeira, minha co-host. Essas primeiras entrevistas eu tenho feito, provavelmente a gente deve ter outras temporadas, inclusive com a Mafer conduzindo. Mas o vídeo da entrevista também vai estar disponível no YouTube e no Substract. Lá no Substract eu tenho conteúdo exclusivo para assinantes. Então, quem quiser contribuir financeiramente com o projeto,
Essa assinatura é bem baratinha, dá uma olhada lá depois e eu receberei com muito amor. Assim a gente finaliza mais uma entrevista do Manas que Viajam. Tati, mais uma vez, obrigada. De nada. Espero que a gente se Obrigada a encontre por você pelo aí na convite. estrada. Sim, com certeza. Tomara. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.